2019 e em Zona Oeste. Infinitamente mais de Deus na minha vida. Efésios 3:20. Muito bem. Esther capítulo 9. Agradecendo os visitantes, os filhos amados. Que Deus abençoe vocês por juntos estarmos aqui louvando ao Senhor. E hoje promete, finalizando o livro de Esther. Espero eu, né? Começar eu começo, agora vamos ver. Esther 9. Aleluia. Nessa liberdade do Espírito Santo. Eu estou feliz por aquilo que Deus está fazendo, tem feito neste lugar, tem feito em minha vida, em nossas vidas, de ver muitos entusiasmados com Deus. Problemas, irmãos, jamais seremos ausentes, teremos ausência de problemas, jamais. Mas quando a gente aprende algumas coisas diante de Deus, a gente atravessa eles. Vamos ficar em pé. Esther capítulo 9, versículo 1. Esse é um pouquinho mais longo que os demais. Tenha paciência, vamos lá. No 10º mês, que seria 13º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei, a sua ordem, para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles. Assenhorear-se deles, ser senhores deles. Sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que assenhorearam dos que os odiaram, porque os judeus na sua cidade, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. E todos os líderes das províncias, e os satrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. 5. Feriram, pois, os judeus e todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também a Parsandata, e a Dafon, e a Aspata, e a Porata, e a Dalia, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mataram, porém os despojos não estenderam as suas mãos. 11. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã, e disse o rei à rainha Esther: na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que teriam feito? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á, ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Esther, aquele jeitinho de Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se hajam em Suzã, que também façam amanhã conforme ao mandato de hoje, e pendure numa forca os 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã. Enforcaram os 10 filhos de Amã, e reuniram
reuniram-se os judeus que se achavam em Susã, também no dia 14 do mês de Adar. E mataram em Susã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas e tiveram descanso dos seus inimigos e mataram os seus inimigos 75.000, porém aos despojos não estenderam as suas mãos. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14, e fizeram daquele dia dia de banquete e de alegria. Também os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mês, e descansaram no dia 15, e fizeram daquele dia dia de banquete e de alegria. Os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas, fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquete e dia de foguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. 21. Ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria. Diga assim: o mês que lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizesse dias de banquete e de alegria. Amém. E de mandarem presentes uns aos outros, e a dádiva aos pobres. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhe tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte para os assolar e destruir. 25. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o mau intento que Amã formara contra os judeus, de tornar-se sobre a sua cabeça, pelo que penduraram a ele os seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, assim também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido. 27. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre as suas descendências e sobre todos os que achegassem a ele, que não se deixaria de guardar estes 2 dias, conforme ao que se escrevera daqueles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos. E o que esses dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, províncias e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria um fim entre os de sua descendência. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e Mordecai, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez para confirmar a carta a respeito de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade. 31. Porém, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Ester estabeleceu o seu sucesso daquele Purim, e escreveu-se no livro.
Fecha teus olhos. Fala com Deus. Fala para Ele como está o teu coração. Seja verdadeiro. Fala para Ele também que aquilo que você entender no teu espírito, você vai procurar colocar em prática, porque pode ser a salvação da sua família, da sua descendência e da sua vida. Ah, Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti. A Tua presença aqui neste lugar, ela é real. E nós damos liberdade ao Teu Espírito. Fala conosco. Ministra nossos corações. Ministra nossas vidas, ó Pai. Eu dou liberdade, que a palavra seja, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Ó Pai querido, nós damos liberdade, porque só o Senhor pode mudar o intento dos nossos corações. Só o Senhor pode transformar o homem. Só o Senhor pode mudar, Senhor, o luto em festa. Só o Senhor pode fazer isso. Eu não conheço, Senhor amado, o coração, o interno dessas pessoas que estão aqui presentes, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Oh Pai, eu quero declarar bênção sobre a vida deles, destes e daqueles que nos assistirão pela internet. Fala com eles, ministra, Senhor, porque só o Senhor que pode fazer isso. Eu não tenho capacidade humana para fazer isso, mas através do Teu amado Espírito Santo, isso é capaz. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, faça essa oração. Tua presença é real. Aqui neste lugar, Tua presença é real. Aqui neste lugar, vem, Senhor, ministra-nos. Então adoramos ao Senhor, não há outro Deus além de Ti. Então louvarei, louvamos a Ti. Então me renderei, totalmente a Ti. Então adorarei. Diga isso, igreja. Então louvarei. Então me renderei, totalmente a Ti. Pode sentar. Aleluia. O livro de Esther tem 10 capítulos. E nós vamos terminar o livro de Esther com a leitura do 9º capítulo e a meditação. E é ligado o 9 com o 10 pela situação do Purim, que aí no 10º fala sobre a festividade do Purim, que nós vimos o significado aqui. É bacana vermos aquilo que Deus falou conosco durante o mês de junho. E eu tenho dito sobre um portal que é aberto neste lugar. E Deus deixou bem claro esse no mês de junho, dos atos proféticos, daquilo que nós fizemos aqui e daquilo que faremos daqui para frente. Nós, infelizmente, somos um povo, a grande maioria, que começa e não termina, começa e não termina. Quando há uma pressão, há um aperto, a gente às vezes abandona, a gente acaba deixando aquilo que a gente se comprometeu. E aí a gente coloca em risco aquilo que estava para nós alcançarmos.
foi colocado em nossa mente que, como uma obrigação de Deus, que quando Deus tem promessa, ela é obrigada a se cumprir. Se Deus tem promessa na tua vida, não, vai cumprir, custa o que custar, vai cumprir. Isso não é verdade. Isso não é verdade. As promessas elas vão cumprir dentro da obediência que os filhos tiverem com Deus. Filho desobediente não tem como ter aquilo, a benfeitoria, não tem. Não tem. O filho pródigo sai de casa, enquanto ele está lá, ele não pode desfrutar do que é de bom do pai. Ele não pode. O filho pródigo, ele pega a sua herança enquanto o pai está vivo. O pai dá, e ele vai, e ele gasta tudo o que ele tinha de direito. Aí ele volta, mas ele volta para ser o empregado do pai. Ele já não volta para ser filho. Ele fala, se eu for um dos jornaleiros do meu pai, eu vou ter uma comida melhor. Ele volta, mas o pai está de braços abertos, e o pai diz, não filho, não, você é filho, você vai voltar para o seio do teu pai, da tua casa como filho. Mas ele teve que se arrepender daquilo que estava fazendo, mas ele volta para comer, ele volta para saciar a sua necessidade, ele não volta pelo amor que tem do pai. Eu acredito que este filho, ele volta para suprir as suas necessidades, mas o pai não olha para isso. O pai não olha para isso. O pai olha para quê? O filho voltou. Mas o filho mais velho fica bravo, fica nervoso. Por que você está fazendo festa para esse que gastou tudo? E eles sabiam, porque quando ele fala que gastou com mulheres, com meretrizes e outras coisas, eles sabiam o que estava acontecendo com o irmão, com o filho. Sabia, mas o pai, não. Seu filho estava perdido, o seu irmão estava perdido, foi encontrado. Sabe, querido? Estava perdido, foi encontrado. Nós estávamos perdidos, nós fomos resgatados por Jesus. Você estava perdido, você foi resgatado. Mas talvez você está aqui na casa do Pai. Você não foi. Ou às vezes você fala daquele que foi. Mas você está aqui e você fala assim, poxa, mas está tão difícil. Parece que a coisa não vai, a coisa não anda. Eu queria comer um cabritinho. O Senhor não me deu. Fiz o cabrito, o gado, é tudo seu. É tudo seu. Só que às vezes nós não encaramos. Porque às vezes vai dar trabalho para matar um boi. O irmão chega e fala assim, como que eu não matei um cabrito para fazer um churrasquinho com meus amiguinhos? Eu falo assim, mas você não matou porque você não quis. É seu. Muitas coisas, irmãos, estão sendo ditas aqui, nem todo mundo está captando. Aí vai ficar fácil para o diabo reverter aquilo que você está ouvindo em coisas talvez ruins. Sabe por quê? Porque é o seguinte, está tendo alimentação. O Marcelo veio aqui, o presbítero Marcelo veio aqui, está falando, por que você está vendo o Marcelo falar aqui direto? Em uma das nossas conversas, nós falamos a respeito do que? De clarear, de esclarecer. Falei, Marcelo, então você vai ficar bom em dízimo, você vai ficar bom em recursos financeiros, você vai ficar bom, vai trabalhar no Banco Internacional Financeiro. Sabe, irmãos, e o que ele está falando aqui, a gente tem conversado a respeito dos atos proféticos que tem feito aqui. Eu estou aqui toda vez, irmão, eu estou prestando atenção no que está falando aqui. Para mim, irmão, pode ser o mais simples que subir aqui em cima, o que estiver conversando. Se eu estou entendendo que é de Deus a palavra, eu não fujo, porque, irmãos, eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está dando para a sua igreja, para os seus. Você está entendendo? Terminamos o ato profético do mês de junho, terminamos na semana passada. O Marcelo foi fazer um curso lá no Ministério da Família. E falei para ele hoje, falei, Marcelo,
agora de aproveitar aqueles minutos e de falar a respeito daquilo que dá sequência, da área financeira. Então, querido, o que está sendo dito aqui, e eu vou falar agora sobre o propósito de Esther e o propósito nosso como vida nessa terra, cabe a cada um. Como você quer viver nessa terra? Você é salvo, mas Deus não, quando você entregou a vida para Jesus, não te levou. Você tem que trabalhar, você tem família, você tem vida aqui ainda para ser vivida aqui nessa terra. Então, o nosso compromisso é te ensinar da melhor maneira possível. Há um propósito para a nossa existência. Há um propósito para a sua existência. A nossa existência é para glorificar a Deus. E é através de nossos testemunhos, atitudes e comportamentos. Você sabia? Se você vê uma pessoa indo para o inferno e não faz nada, o sangue dela pode ser cobrado de suas mãos? Você sabia disso? O meu compromisso, nosso compromisso como líderes aqui dessa igreja, irmão, de falar a verdade para você, doa o que doer. Primeiro vai doer em nós, mas porque nós vamos ser cobrados. E eu preciso fazer esse preâmbulo aqui para você entender, porque onde você está inserido, você não está inserido à toa. O seu trabalho, onde você está para trabalhar, você não está lá à toa. Não adianta, às vezes você fala assim, puxa, Deus abriu essa porta para mim. Se Ele abriu essa porta, você vai fechar, você tem direito de fechar. Mas você às vezes pode fechar a porta que Deus abriu para você. Você pode fechar por atos, por atitudes, por comportamento. Quem fecha você, aí já não é Deus que fecha. Porque você está lá para um motivo. Eu estou aqui como pastor com o motivo do céu para estar aqui com você. Amém? Então vamos lá. Você vai entender. Ezequiel 3,16. Sempre fazendo esse link com Esther. Esther tinha um propósito de ser rainha. Perde a mãe, ela perde o pai, vai morar com Mardoqueu. O tio que vira pai. Olha só a vida dessa mulher. Isso para um propósito. Há um propósito da existência de Esther. Há um propósito da tua existência, querido. Vamos lá. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares seu mau caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Sério, hein? 19. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua? Irmãos, tu livraste? Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua? Irmãos, então preste atenção. Esse negócio de falar, eu não quero me meter na vida do outro, se ele quiser para o inferno ele vai. 3 pontinhos. 3 pontinhos. Porque se você, talvez você falando, você pode levar ele até para o inferno mais rápido, se você falar sem a presença de Jesus, sem a presença do Espírito Santo.
Porque esse negócio de falar o que está na boca, eu sou mais eu, cuidado. Porque nós vemos Esther, ela precisou, ela foi para o jejum, ela foi para a oração, ela era rainha, tinha coroa na sua cabeça, e ela no caso foi para o jejum, foi para a oração, para ver o que podia fazer, o que era possível fazer naquele momento. Sabendo que tinha um decreto de morte para ela e para os judeus, porque se ela entrasse lá para falar com o rei, que fazia 30 dias que não podia falar com o rei, que não falava com o rei, ela ia morrer. Preste atenção. Aonde é que você está inserido, tem um decreto de morte. O mundo jaz do maligno, mas da parte de Deus também há um decreto de morte. Nós vamos ver já. Então, você vai ser cobrado, eu vou ser cobrado. Se nós começarmos a entender essa palavra como ela é, irmãos, nós vamos ter uma vida melhor nessa terra e nós vamos alcançar as pessoas. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e demais coisas serão acrescentadas, diz a palavra. Mas primeiro é o reino. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Paulo fala, por nada tenho minha vida por preciosa. O que Esther disse? A hora que ela entendeu, falou assim, se morrer, morri. Morri. Por que ela diz? Ela falou assim, eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Eu entendi que tem um propósito para ser feito. Há um propósito para ser feito. Você acha que os filhos que estão às suas mãos, quem é que vai dar direção? A Bíblia diz que os filhos são como flecha. Querido, os filhos são como flecha. E flecha onde? Quem lembra? Na aljava. O que é aljava? Está aqui, atrás. Os filhos são como flecha, eu pego a flecha. Preste atenção. Os seus filhos vão ser cobrados de você. Os meus vão ser cobrados de mim. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eles no caso estão como flecha. Você uma hora vai ter que, vai ter que soltar eles. E a hora que você soltar eles, não dá para a gente falar. Não dá, irmãos. Não dá para a gente falar assim, sabe o que é? Eu não queria que o meu filho sofresse como eu sofri. Eu não queria que o meu filho passasse necessidade como eu passei. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem aqui? Quem começou a trabalhar cedo aqui, levanta a mão. Foi difícil, não foi? Eu digo para você o seguinte. Rubão. Eu digo para você o seguinte. Você começou a trabalhar cedo, você desgastou um pouco a sua vida, você perdeu algumas coisas. Se você tem alguma coisa na sua vida, você tem porque você foi moldado. Agora olha para essa geração de nossos filhos. Que nós procuramos protegê-los. Irmãos, será que ele chega na idade que nós chegamos? Nós estamos hoje? Ou na idade que nós vamos chegar? Você acha que o teu filho, você acha que essa geração... Irmão, eu estou te falando, não é para você ficar bravo comigo não. Para você falar assim, opa, pera, eu preciso chegar em casa, Irmãos, algumas regalias nós temos que tirar dos nossos filhos, irmãos. Algumas coisas tem que fazer, sabe por quê? Eu quero dizer para você, porque senão nós podemos chorar lá na frente, meu irmão. Nós fizemos a semana que vem a oração pelos filhos os mais velhos, primogênitos. Por quê? Porque Deus tem direcionado e eu estou trabalhando para fazermos isso de uma forma melhor, porque alguns não entenderam, não trouxeram os filhos. O que trouxeram, tem pais que falam, nunca tinha orado para o meu filho de abençoar ele da forma que fiz essa noite, de domingo passado. Deus tem mostrado a gente de forma profética, querido, para que você, no caso, não chore mais para frente, para que eu não chore. Às vezes nós protegemos nossos filhos de lavar louça, de cuidar da casa, de fazer um serviço, fazer outro. Lá na frente, você não foi protegido, aí você fala assim, mas sabe o que é? Não vai passar pelo que eu passei.
Queridos, você tem propósito, nossos filhos têm propósito. Esther tinha um propósito. Você acha que ela já nasceu rainha? Você acha que Esther nasceu rainha? Esther não nasceu rainha. Esther não nasceu rainha. Esther nasceu de uma menina, de um casal normal. E de repente o pai e a mãe morrem, ela tem que, no caso, ser transportada para outro lugar, para a casa do tio. E aí o tio que vai ensinar essa menina, o tio passa a instruir essa menina. Essa menina, quando de repente ela vai para o palácio, ela tem que deixar o tio pai, ela vai para o palácio. Já pensou o seu filho ter que sair debaixo das suas asas e ter que ir para um outro lugar? E você fala, mas eu não treinei, eu não ensinei. Aí não dá mais para fazer nada. É aquilo que você passou para ele, é aquilo que você ensinou ele. Não dá para retroceder, é daqui para frente. Como é que faz? Vasti perdeu a coroa. Por quê? Eu não sei qual foi o ensinamento que ela teve, mas não foi judeu. Ela perdeu a coroa porque ela achou que ela era igual o rei. Esther não. 2019 e em Zona Oeste. Infinitamente mais de Deus na minha vida. Efésios 3:20.